Bom dia, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso 14º dia do jejum de 21 dias. O tesouro está na casa. Gosto de começar o dia assim, colocando um louvor para acelerar a sua oração. Fica aí uma dica espiritual. Escolha um louvor que você sente vontade de orar ao ouvir esse louvor. Coloque logo pela manhã na sua casa. Deixe esse louvor encher o ambiente da sua casa. Você vai perceber que seu dia vai ser bem melhor e coisas espirituais vão acontecer na sua casa. Amém? Vamos lá? Então, seguindo aqui o nosse livro, se você está em Maputo, você pode adquirir um livro físico desse. O Tesouro Está na Casa, na Livraria Videira, no prédio da Videira Maputo, Avenida do Trabalho 1642, no bairro Xamanculo, tá bom? Por apenas 500 meticais. Mas se você está em outro país, você está no Brasil, Europa, enfim, você também pode ler o livro através das plataformas da Amazon ou da Hotmart. Então vamos para o capítulo de número 14 e a página é 123. As guerras de Canaã. Palavra do Senhor em Juízes capítulo 3 e o versículo de 1 a 2. São estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova. Isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Há muitas pessoas novas, graças a Deus, que têm chegado à vida da igreja. E essas pessoas precisam aprender, estes irmãos, precisam aprender a arte da guerra, a guerra espiritual. Nós estamos aqui praticando uma disciplina espiritual, que é o jejum. Também outra disciplina espiritual, que é a oração, a leitura da palavra, a intercessão, a meditação. São muitas as disciplinas espirituais que te conduzem a uma vida cristã exitosa, vitoriosa. Uma delas são as guerras de Canaã. Então, o Senhor diz aqui que a primeira coisa é que existe um caminho entre a promessa e o cumprimento da promessa. E este caminho geralmente passa por uma guerra espiritual. Precisamos então saber a respeito dessa guerra. É o que eu estou chamando aqui nesse capítulo de as guerras de Canaã. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz a segunda carta de Pedro no capítulo 3 e versículo 18. Então existe crescimento disponível para todo filho de Deus. E qual é a maneira do Senhor permitir o nosso crescimento? É nos fazendo, ensinando como passar pelas guerras, pelas lutas e pelas tribulações. Portanto, quando elas aparecerem, não fique desanimado. Pelo contrário, lembre-se, o Senhor está permitindo que eu exercite a arte da guerra espiritual, que eu cresça no Senhor. Então a primeira coisa é que Ele permitiu nações inimigas. Pastor, mas eu queria que Deus resolvesse todos os meus problemas. O alvo do Senhor é ter muitos filhos, mas não filhos apenas. Filhos que nascem, crescem, se desenvolvem espiritualmente falando e se multiplicam, gerando outros discípulos. Mas para que você se torne um cristão maduro, é necessário que você aprenda a vencer as suas próprias guerras. E é o que eu chamo de as guerras de Canaã. A Bíblia diz na primeira carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então, o alvo do Senhor é ter filhos maduros. E a Bíblia afirma que o Senhor deixou as nações inimigas em Israel para ensinar às próximas gerações a guerra, as guerras de Israel. Então, é um treinamento. Você pode entrar numa empresa com treinamento ou sem treinamento. Se você entrar sem treinamento, você vai demorar mais a aprender os processos, o ambiente da empresa, a cultura organizacional. Mas se você antes tiver treinamento, você será mais bem sucedido.
Está compreendendo? Então hoje é um dia de você compreender que problemas, lutas e tribulações são muito mais do que um ataque do diabo para si. É uma oportunidade para você crescer nas guerras de Canaã. Bem, a primeira coisa é que o Senhor permitiu inimigos. Porque o Senhor permite inimigos? É para te fortalecer, para te abençoar, para mudar você de estágio para estágio na vida cristã. O apóstolo João diz na sua carta que nós temos filhinhos. 1 João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Percebe? Filhinhos, jovens e pais. São níveis de maturidade espiritual. Você talvez já está há 10 anos na igreja, mas ainda é um filhinho, primeiro nível. Mas a vontade de Deus é que tempo após tempo, estação após estação, você suba no nível da sua vida espiritual. Eu tenho certeza que após o jejum, esta prova é para te promover. Toda prova que Deus permite não é para reprovar você. A prova que Deus permite era para promover você. Amém? Aqui o texto diz que ele colocou Israel à prova. Como que ele coloca Israel à prova? Como eu disse, permitindo que situações venham até você para que você possa resolvê-las, para que você possa vencê-las através da graça de Deus mediante a fé. Isso é sempre o caminho. A maneira como você serve a Deus é a maneira como você começou servindo a Deus. Como que começamos? Começamos pela graça, mediante a fé. Como que permanecemos? Pela graça, mediante a fé. Hoje, meu encargo consigo, meu encargo com a sua família, com o seu trabalho, com a vida da igreja, é que esta geração e as próximas aprendam que a vida cristã acontece em um momento, a sua salvação, mas a transformação da alma é em um processo. E neste processo você vai passar por fases. Cada fase terá sua guerra, mas a vontade de Deus é que você seja vitorioso em cada uma delas. Amém? Medite nisso hoje. Ore. Estamos na reta final do nosso jejum. Vem estar conosco nas lives de aceleração ao meio-dia no Instagram, @AzemarFreitas. Siga e receba as notificações que eu estou ao vivo para testemunhar daquilo que Deus tem feito, mas também orar pelos seus autos pessoais. E de segunda a quinta-feira, espero você na Igreja Videira, Avenida do Trabalho, 1642, bairro Xamanculo, aqui em Maputo, Moçambique. Deus te abençoe, fique na paz e tenhamos todos um dia cheio da glória de Deus, vencendo as guerras de Canaã, em nome de Jesus.